E aí, pessoal, bem-vindos ao meu bate-papo do café. Hoje vou contar como fui red pilada. E eu não sei se isso é ser red pilada ou tipo saindo da red pill, mas eu não sei. A gente vai conversar sobre isso. Então, quando eu entrei nesse meio, eu falava muito coisas tipo: homens não gostam de vadias, eles não gostam de garotas fáceis, eles não querem casar com uma mulher assim, sabe? Esse tipo de coisa. E eu acho que eu tinha algum tipo de superioridade moral, porque eu não tinha tomado muitas das decisões que essas garotas totalmente promíscuas tomaram. Sabe, eu nunca dormi com um chefe para avançar na minha carreira. Eu nunca, sabe, dormi com várias pessoas ao mesmo tempo. E eu nunca fiz muitas dessas coisas malucas. Sabe, eu não vou dizer que nunca dormi com alguém e não deu certo, mas eu sempre ia com a intenção de tentar ter um relacionamento. Faz sentido? Estão me acompanhando? Então eu meio que tinha uma sensação de superioridade moral, porque eu pensava, sabe, todas essas mulheres estão só, sabe, transando por aí e fazendo essas coisas de vadia. Mas um dia eu sentei e meio que tive esse pensamento que muitos homens acham que são moralmente superiores porque basicamente, tipo, eles acham que são moralmente superiores porque não traem, mas eles nunca conseguiriam fazer isso. Percebi que me considerava moralmente superior por não fazer certas escolhas, mas na casa dos 20 anos lutei muito com meu peso. É algo que sempre foi um problema pra mim. E não que eu tenha sido gigante, tipo obesa, mas eu nunca fui magra. E eu não faço ideia das escolhas que eu faria se me oferecessem para cagarem em mim em um barco em Dubai. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, outra coisa também é que eu costumava dizer que homens não gostam de mulheres velhas. Eles não gostam de mulheres atiradas. Isso é verdade. Eles preferem, espera aí. Tô chegando, fique ouvindo, não saia. Não vai embora, não vai embora. Tá bom, então aqui está o problema que temos no mercado. Isso vai demorar um pouco. Por favor, não. Que seja de quadro branco, tá bom. Sim, então aqui está o problema. A outra coisa que percebi quando estava relembrando é que todas as mulheres mais promíscuas que conheci na escola estavam realmente casadas, e elas se casaram antes de mim. Então eu pensei, bom, acho que elas estão fazendo algo certo, sabe o que quero dizer? Então, enfim, eu não sei. Não posso dizer como vai ser para elas a longo prazo, mas agora, tipo, eu descobri que uma das garotas mais promíscuas estava num relacionamento mais longo do que o de todas as mulheres menos promíscuas que eu conhecia. Ok, então, eu achava que homens não se casam com vadias, sabe? Acho que acreditamos nisso para nos sentirmos melhor. Entende o que digo? Tipo, é mais confortável dizer que essas mulheres vão sofrer essas consequências. Sugiro abandonar a ideia de vingança, pois sempre haverá alguém que fará isso. Então, digamos que aqui temos os caras e as garotas. Desculpem, tentei limpar um pouco do marcador vermelho, mas não saiu bem. Dá pra ver? Tá bom assim? Então esse cara transa com todas essas mulheres na faculdade, digamos, ou quando eles estão com uns 20 e poucos anos, tipo Dan Balzerian ou algo assim. E a garota no meio transa com três caras, certo? Tipo, ela transa com os três. Talvez ela só transe com esse cara e essa garota Casey ou algo assim. Eu não sei. Mas a mulher transando com os três caras, só pra lembrar, eu venho da área de vendas. São três potenciais clientes. Sabe o que eu quero dizer? O número de parceiros para homens não é o principal, mas sim se eles se conhecem. Então, se a garota do meio ou essa garota transa, sei lá, com 20 caras ou 30 caras que não se conhecem, alguém provavelmente fará isso. Além disso, esse cara está sendo excluído do mercado. Mesmo que essa garota transe, não sei. Vamos fingir que são uns 50 caras ou algo assim. Quando a garota do meio, ou tipo a super vadia, está disposta a se vender, desde que ela não seja super gorda, sempre vai ter alguém que está na categoria do sem vida sexual. Se ela for apenas legal e agradável, vai dizer: sabe de uma coisa? Ela não está transando com todo mundo agora, e isso já é bom o suficiente para mim. Isso já basta, pois daria muito trabalho procurar outra garota. Ela diz que sente muito, etc. Sempre haverá alguém que aceite isso. E ficar esperando por uma fantasia de vingança é perda de tempo, porque eu já vi mulheres com três pais diferentes para seus filhos.
Conheço uma mulher com filhos de 2 pais diferentes, um deles viciado em crack, e ela se casou com um homem que ganha 6 dígitos e mede 1,83 m. Não posso dizer como ele era, sabe, os últimos 6. Não sei sobre isso, mas só no papel, objetivamente, um cara atraente, bonito. E você tem que ver, tipo, se esse cara quiser ter um filho, ele vai ter que negociar com um cavalo. A menos que ele queira uma barriga de aluguel. Mas pela minha experiência, porque eu conheço muitos homens que realmente seriam ótimos pais. E sabe, eles tiveram problemas com mulheres e eu digo pra eles conseguirem uma barriga de aluguel. Eu falo, por que vocês simplesmente não fazem isso? Mas eles não fazem. Eles não conseguem fazer do jeito errado, por algum motivo. Mesmo assim, quando são insuportáveis para o sexo oposto, as mulheres recorrem à fertilização in vitro. Mas quando os homens são insuportáveis demais, porque são bonzinhos demais, ou bons demais, ou seja lá o que for para o sexo oposto, eles não têm coragem de ir atrás de uma barriga de aluguel e dizer: dane-se, mulheres, eu vou fazer do meu jeito, sabe? Eles simplesmente não fazem isso. Então, por isso, as vadias. Além disso, outra coisa que não podemos deixar de considerar: os homens gostam de rotina e familiaridade. Se essa garota começa a transar com esse cara, como eu via com as vadias, elas começavam a transar com caras lá pelos 20 anos e acumulavam vários parceiros. E então, quando elas estão prontas para se estabelecer, elas podem, sabe, voltar a procurar entre os caras com quem já ficaram e encontrar um que teve uma experiência positiva. Sabe o que eu quero dizer? Desde que eles não se conheçam. Tem vadias espertas e tem vadias burras. Tem vadias que se expõem na internet e deixam rastros, e outras que se divertem discretamente e encerram essa fase. Entende o que quero dizer? Também notei uma epidemia desse tipo de garota. Eu diria, na verdade, se houvesse 3 mulheres, tipo, digamos que elas estão ordenadas por promiscuidade, que havia mulheres que eu realmente diria isso. As mulheres que são menos promíscuas eram as menos propensas a entrar em relacionamentos. Porque se você pensar bem, elas têm padrões mais altos porque nenhum homem é bom o suficiente. Porque, na verdade, havia meio que 3 categorias de mulheres. Seria, tipo, as super promíscuas que não queriam um relacionamento e não estavam procurando por um relacionamento. E isso quase irritava uma delas. Meus ovos estão prontos, então me perdoe. Vou te levar comigo. Quase irritava elas quando encontravam um. Aí tinha aquelas no meio que transavam com vários para conseguir um relacionamento, porque você simplesmente não vai conseguir que 100% deles voltem. E aí tem as mulheres que tentavam fazer isso de uma forma mais tradicional. E a maioria delas simplesmente não era bonita o suficiente para pedir esses valores. O que estamos pensando? Isso acabou. Mais 2 minutos. Então isso foi meio que um choque de realidade para mim, porque a ideia de que mulheres não encontrarão alguém não procede, pois quase sempre encontram desde que não engordem. E ele vai ser um cara acima da média. Podemos ver isso com Lily Phillips. Podemos ver isso com Mia Khalifa. E você provavelmente pode ver isso com a vadia da sua faculdade. Sempre vai ter alguém interessado. Alguém vai topar. Então, se você está esperando que as mulheres, sabe, se arrependam das escolhas delas e blá, blá, blá. Agora você pode dizer, ok, mas Pearl, elas não vão ser felizes com esses homens. E te digo, as mulheres nunca ficam felizes com homem algum. As mulheres ficam com Tom Brady e não ficam felizes. Então você pode dizer que as vadias vão ter uma consequência porque, tipo, elas não vão ser felizes. Elas podem conseguir o cara que querem e mesmo assim não vão ser felizes. Então, de qualquer forma. Certo, pessoal? Me contem o que vocês acham nos comentários. Se puderem, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Eu amo vocês. Obrigada por assistirem e até a próxima. E antes que eu me esqueça, nós vamos fazer jantares uma vez por mês para os quais você precisa se inscrever para participar. Então, se quiser se inscrever, envie um e-mail para justpearlythings@gmail.com. Me mande um e-mail. Vai ter uma taxa para participar. E é isso que estamos fazendo. Primeiro, precisamos cobrir os custos dos eventos. Além disso, se você deixa todo mundo entrar, às vezes aparecem pessoas estranhas. Então, de qualquer forma, acesse theaudacitynetwork.com. Inscreva-se na lista de e-mails para receber atualizações. E se você quiser se inscrever para participar, é só enviar um e-mail para justpearlythings@gmail.com, curtir o vídeo. Te vejo na próxima vez.